Olha, você precisa entender isso aqui o quanto antes, para não continuar sendo enganado. Atualizar o celular para a versão mais recente do sistema operacional, seja ele Android ou iOS, é muito importante. Eu sei que existem dois grupos de pensamentos diferentes. De um lado eu tenho pessoas que sempre aplicam as atualizações quando elas recebem a notificação no celular, e do outro eu tenho um grupo que não atualiza porque afirma que atualizar o celular ele fica mais lento. E sim, os dois grupos têm razão. Mas de que lado você está? Você aplica as atualizações no celular assim que você é notificado? Ou você acha que não vale a pena? Quando você compra um celular novo, você precisa prestar atenção em duas coisas. A primeira é todo o conjunto de especificações em relação ao custo-benefício para saber se o celular vale a pena. Aqui, por exemplo, eu tenho um celular de entrada. Esse celular é vendido em duas versões, 64 e 128 GB. A versão de 64, mesmo sendo um celular básico, honestamente eu não compraria. É muito provável que você tenha dor de cabeça depois. Já a versão de 128 GB aí já tá ok. E olha que às vezes não dá para muita gente, né? Então você precisa prestar atenção nesse primeiro ponto, para saber se é um bom negócio, ou se esse celular realmente vale a pena, mesmo que ele esteja mais barato. Mas eu já explico o porquê. A segunda é o número de atualizações, e é aqui que muita gente erra. Por via de regra, quanto mais atualizações seu celular estiver programado para receber, melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho um celular da Samsung, e você sabe que a marca costuma atualizar seus smartphones em média por uns 6 a 7 anos, o que é excelente. Por outro lado, quanto mais ele recebe atualizações, mais ele vai ficando lento, e isso tem um motivo. Então, se eu comparar aqui dois smartphones de marcas diferentes e políticas de atualizações diferentes, aqui eu tenho 6 anos de atualizações, 7 de segurança, e aqui eu tenho 2 anos apenas de updates. Atualizar o celular versus celular mais lento. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Então, para tentar esclarecer todas essas dúvidas e te ajudar na melhor decisão, fica nesse vídeo até o final para entender tudo que ninguém te conta sobre a atualização do celular, no vídeo de hoje aqui no canal JMS. Nesse vídeo você vai perceber como muita gente é enganada. Eu trouxe aqui alguns celulares apenas, e eu tenho desde celulares mais básicos, intermediários e topos de linha. Cada uma dessas marcas tem sua própria política de atualizações. Dentro desse contexto eu tenho atualizações de dois tipos, que são atualizações de sistema e atualizações de segurança, chamadas de patches. São pequenas atualizações que não mudam aparentemente nada no sistema operacional. Nesse contexto, quando você liga o celular, aparentemente nada mudou. Mas essas atualizações que você encontra aqui no sistema do celular são atualizações importantes para fazer. Eu tenho aqui, por exemplo, o Android 15, um celular recentemente atualizado. É importante de você pesquisar essas atualizações. Ele vai te notificar que tem uma atualização importante para fazer. Muita gente pula, não acha importante fazer. Ele está baixando aqui uma atualização do sistema e fazendo a atualização. É importante que você verifique, nem sempre essa atualização é notificada para você, e às vezes você precisa procurar ali por atualizações de sistema. Ó, aqui eu tenho uma atualização um pouco menor, de 705 MB, e aqui eu tenho todas as correções que estão sendo feitas. Essas atualizações menores normalmente trazem correções de segurança importantes. Antes de explicar o porquê você deve atualizar seu celular, eu tenho uma observação muito importante a fazer. Sempre que um celular novo é lançado, ele sai de fábrica com uma versão do sistema operacional. Aqui, por exemplo, tem um celular mais básico, que tem, olha, novamente, a atualização de aplicativos de sistema aqui disponível. É importante que você sempre cheque, verifique e aplique essas atualizações, mesmo que sejam atualizações de aplicativos, não apenas de sistema, atualizações de aplicativos como essa aqui também são importantes. Olha, eu tenho aqui aplicações de 2 apps e eu vou aplicá-las. Esse celular, por exemplo, foi lançado em dezembro de 2024, veio com Android 14 e é um celular novo que eu acabei de tirar da caixa. Mas ele está programado para receber apenas 2 atualizações de sistema. Eu já recebi o Android 15 e acabou de chegar, como você viu,
um patch de segurança aqui. Esses patches de segurança trazem várias correções no software que às vezes fazem você dizer que o celular está com problema, que não é bom, e a atualização resolve o problema. Além dos aplicativos de sistema, eu tenho o próprio sistema que precisa de atualização. E nesse modelo aqui eu tenho o sistema atualizado, Android 15. O problema é que alguns celulares mais básicos só recebem 2 anos de atualizações. Digamos que você comprou esse celular, é um celular básico, mas vai receber apenas 2 atualizações. Às vezes você quer economizar e recebe menos tempo. Esse modelo foi lançado em dezembro de 2024, já recebeu o Android 15 e isso quer dizer que eu só tenho mais uma atualização do Android. Perceba que por ter apenas 2 atualizações programadas, eu comprei ele esse ano, já recebi uma, só tenho mais uma atualização para o Android 16 e mais 2 de segurança. Isso faz com que até 2027 ele receba as atualizações e no ano seguinte o celular estará completamente em risco. Esse é um dos motivos que faz com que algumas pessoas já comprem modelos desatualizados nas lojas pelo simples fato de estarem mais barato. Às vezes aqueles modelos em promoção são modelos desatualizados. Modelos mais básicos e mais baratos ou lançados há mais de 2 anos podem ainda ser mais descartáveis. Esse celular aqui, por exemplo, é novo, 2025, custa R$700 em média, mas recebe apenas 2 atualizações, mas ao mesmo tempo, você não deve deixar se iludir. Eu tenho aqui um celular da Samsung Galaxy A16 que a Samsung promete até 6 anos de atualizações. O grande problema, ao meu ver, é que a cada atualização o celular vai ficando mais lento. Será que o hardware está pronto para 6 anos de atualizações? Não que isso seja ruim, é muito bom, ótimo que ele receba até 6 anos de atualizações, mas eu não sei se o celular vai ficar funcionando tão bem assim se ele receber essas 6 atualizações. Mas na prática é melhor ter do que não ter, né? Vale lembrar que a cada atualização ele fica um pouquinho mais lento porque ele recebe um sistema maior que consome mais memória, mais poder de processamento e traz mais recursos. A pergunta é: será que esse celular suporta 6 anos de atualizações? Por isso você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Quando um celular mais caro, como esses aqui, são lançados, normalmente as pessoas comentam que vão esperar eles baixarem de preço. Talvez comprar daqui a 1 ou 2 anos um Galaxy Z Fold 7. Aliás, é um baita celular, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Aliás, sobre todos esses. Eu convido você para se inscrever no canal e assistir esses vídeos. O problema é que ao comprar um celular desse só ano que vem, você já perde 1 ano de atualização. Se você comprar daqui a 2 anos, 2 anos a menos. Quer um exemplo mais prático? Comprar um Galaxy S21 hoje em dia, um Motorola Moto G42 ou um iPhone 11 lançado ali em 2019, o que é que eles têm em comum? Nenhum deles recebe mais atualizações a partir desse ano. E com um pouco mais de tempo, sequer eles vão rodar aplicativos como bancos ou WhatsApp, por exemplo. E sabe qual é o grande problema disso? Comprar um celular que não recebe mais atualizações de sistema pode não ser uma boa ideia dependendo do seu uso. Embora o aparelho continue funcionando perfeitamente, a falta de atualizações pode trazer riscos e limitar o acesso a novos recursos e também aplicativos. Então, por que a atualização do celular é tão importante? Atualizar o sistema operacional do celular é fundamental por 3 motivos. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é a segurança. Um celular desatualizado pode ser usado por hackers para invadir seu celular, roubar seus dados, senhas e informações bancárias, além de fotos e conversas, ou instalar aplicativos de espionagem. É como colocar trancas velhas e bem antigas nas portas novas de sua casa. Já um celular atualizado corrige essas brechas de segurança. O simples fato de você aplicar essa atualização de sistema corrige todos esses problemas aqui. E perceba que essa atualização vai ocupar apenas 700 MB a mais. Outro motivo que comprar um celular como esse com 64 GB não vale a pena. É melhor a versão de 128. Aos pouquinhos
ele vai enchendo. Curiosamente, as instalações trazem melhorias de desempenho também. Corrigem falhas de segurança que causam travamentos, otimizam a bateria fazendo com que ela dure mais e também podem introduzir novos recursos. Além da compatibilidade, muitas atualizações garantem que seu celular continue funcionando perfeitamente com aplicativos mais novos ou atualizados como bancos, já que eles desenvolvem novas versões constantemente. Mas por que a atualização deixa o celular mais lento? Eu vou aqui, aplicar uma atualização de segurança, otimiza o uso e às vezes ele vai ficando lento. Essa é a grande contradição desse vídeo. Muitos usuários percebem e o que acontece é uma combinação de fatores. Usar um celular com atualizações às vezes faz com que ele fique mais pesado para um hardware antigo se o celular for um celular mais lento. Eu tenho aqui um topo de linha que custa R$13.000 e um celular básico de R$700. Acontece que esse aqui vai suportar pelo hardware várias atualizações. A Samsung pode atualizar que tanto processador, memória, bateria, tudo aqui vai suportar atualizações. Já esse aqui tem um hardware super simples, com um processador do Unisoc que certamente não vai aguentar mais de 2 atualizações. Entendeu? E às vezes você acha que é a marca que não quer atualizar muito. Com exceção da Motorola, que eu acho que eles precisam melhorar a política de atualização para pelo menos 4 anos ou 5 anos nos modelos mais caros. Os mais básicos podem receber 3 anos de atualizações sem nenhum problema. Esse aqui só suporta 2 anos, por exemplo. A atualização muitas vezes deixa ele mais pesado e daí cria um problema, Mais consumo de memória RAM, mais consumo do processador. Quando essa atualização pesa e é instalada em um celular mais antigo, resulta em lentidão. E é por isso que muita gente acha que não deve atualizar. E é por isso que as fabricantes limitam também o número de atualizações. Novos recursos exigem mais poder de processamento e simplesmente às vezes ele não suporta, como o iPhone 11, por exemplo. Aqui eu tenho o iPhone 15 Pro Max, que ainda recebe atualizações. Se seu aparelho já não era tão potente, com a atualização vai sobrecarregar, às vezes não funciona. Por isso que você tem que usar ali o tempo limite das fabricantes. Mas, gente, atualizar vale a pena. Por fim, processos em segundo plano. É normal que quando uma atualização chega, como nesse caso aqui, tá chegando uma atualização, ele tá terminando aqui a instalação, o celular fica mais lento por um período de tempo. Ele simplesmente está reorganizando os arquivos de sistema e depois de reorganizar tudo, com alguns dias depois, ele volta ao normal. Jeff, e o que acontece quando um celular para de receber atualizações? Quando um celular para de receber atualizações, como esse aqui vai parar no ano que vem, o principal problema, ele fica vulnerável a novas ameaças que vão ser criadas de vírus, malwares, e não recebe mais correções para isso. Os dados ficam em risco. A segunda é a incompatibilidade. iPhone 11, isso aqui é melhor, mas o 11, por exemplo, já traz incompatibilidade com alguns aplicativos. Se o celular for muito básico, como esse, por exemplo, ou um Galaxy A05, o que vai acontecer é que alguns aplicativos de bancos e redes sociais vão parar de funcionar. Daí, você perde o aparelho. Eles começam a exigir versões mais recentes. Até o WhatsApp para de funcionar. Além de trazer travamentos por conta de falta de correção de segurança. Ou seja, em minha opinião, apesar da frustração de um celular mais antigo ficar lento após uma atualização, a escolha de atualizar é a mais segura e inteligente. A atualização garante segurança nos seus dados. Independente se você usa Android, se você usa o iOS, é importante sempre checar se tem atualizações disponíveis. E olha, eu acabei de receber o iOS 18 aqui. O que é que a gente vai fazer? Atualizar. Fazendo isso, o seu celular vai corrigir os problemas, otimizar e certamente você não vai ter mais problemas. A lentidão é um efeito colateral do avanço da tecnologia e da limitação do hardware antigo, mas não atualizar é de longe a pior opção. Às vezes é melhor vender seu celular antigo, gastar um pouquinho mais e comprar um mais atual. Trocar de celular de vez em quando é importante para sua segurança. Não atualizar é de longe a pior opção. Então, sempre que você receber uma atualização como essa, aplica, seja no Android ou no iOS. Sério, você vai
agradecer depois. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta o que é que você acha sobre isso. Se você já notou alguma diferença depois que atualizou seu celular, você compra celulares já desatualizados? Me conta nos comentários. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar os vídeos curtos. Eu vou seguindo aqui com a atualização dos celulares e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.